Ok, então vamos falar agora, né, do período composto por subordinação. Vimos na aula passada o período formado por coordenação, vamos ver agora o período formado por subordinação. O que vem a ser esse período por subordinação? O período composto por subordinação é formado por orações que exercem uma função sintática em relação a um termo situado em outra oração, denominada de oração principal, que pode vir no começo do período, no final, ou ainda está interrompido por uma oração subordinada. Então, pessoal, no período composto por subordinação, nós vamos ter a característica de quê? Observa que no período formado por coordenação, as orações elas são independentes. Então, elas são independentes umas das outras. Diferentemente aqui, no período por subordinação, elas são dependentes. Elas têm uma dependência em relação à outra. Ou seja, uma oração, ela vai dar um valor sintático, ela vai ter, na verdade, um valor sintático em relação a uma outra oração. A oração, no caso, que vai representar esse valor sintático, nós chamamos de oração subordinada. Então, no período composto por subordinação, nós temos dois tipos de orações. A oração principal, que é aquela oração que rege, no caso, a subordinada. Agora é o seguinte, ó, ela não é chamada de oração principal porque contém algo a mais do que a oração subordinada, mas sim porque possui uma outra oração que exercerá, no caso, uma função sintática em relação à outra. Essa oração que vai exercer uma função sintática é chamada de oração subordinada. Ou seja, é a oração que vai exercer uma função sintática em relação a uma outra oração, dita oração principal. Okay? Então, é interessante que você entenda, no período composto por subordinação, nós vamos ter sempre uma oração principal e uma oração subordinada. A oração subordinada vai sempre exercer uma função sintática em relação à oração principal. Então vejamos aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui, ó, nós esperamos sua visita. Então, primeira coisa, quando nós temos aqui uma oração, e nós vamos analisá-la, primeira coisa que nós fazemos é localizar o verbo, né, ou os verbos. Então vamos lá, ó. Observa que nessa oração eu tenho apenas um verbo, o verbo esperar. Então nós esperamos sua visita. Como eu tenho apenas um verbo, então eu digo que esse período é um período simples, né, um período formado apenas por uma oração. Então vamos analisá-lo. Observa, quem espera, pessoal? Quem espera sua visita? Nós esperamos sua visita. Então nós é o sujeito da oração. Então eu separo aqui, ó, sujeito do predicado. O sujeito é nós e o predicado é todo o resto. Muito bem. O verbo esperar, ó, quem espera, espera alguém. Esperamos o quê, pessoal? Esperamos sua visita. Então, observa, o verbo esperar ele é transitivo direto. Ora, nós já aprendemos que o complemento de um verbo transitivo direto é quem? É o objeto direto. Então, sua visita é o complemento do verbo esperar. Portanto, é o objeto direto. Agora, vamos observar uma outra coisa. Em sua visita, que é o objeto direto, né, todo componente, no caso assim, eu quero dizer, tem uma palavra principal chamada de núcleo. Qual é o núcleo aí desse objeto direto? É a palavra visita. Morfologicamente, visita é o quê? É um substantivo. Então, entenda, ó, morfologicamente, visita é um substantivo. Por que isso vai ser importante agora? Olha só, agora vamos mudar essa frase e vamos fazer assim, ó. Nós esperamos que você nos visite. Como nós fizemos no período simples, vamos fazer agora, ó. Quantos verbos eu tenho aqui, ó? Eu tenho o verbo esperar e tenho o verbo visitar. Então, aqui eu tenho um período composto. Veja, um período composto. Por quê? É formado por mais de uma oração. Ou seja, mais de um verbo. Basta ter um verbo para ser uma oração, ok? Então, nós temos aqui um período composto. Ok, se eu tenho um período composto, então eu tenho duas orações. Nós esperamos é a primeira oração, que você nos visite é a segunda oração. Agora, eu queria que você prestasse bem atenção para essa parte aqui, ó. Que você nos visite. Presta atenção, ó. Que você nos visite, se você for analisar e comparar que você nos visite em relação à segunda oração, ó, nós esperamos. Aqui na primeira oração, no primeiro período, nós temos sua visita, não é isso? Aqui que você nos visite. Se você for ver, pessoal, que você nos visite
tem sintaticamente a mesma função, né, que sua visita. Qual é a diferença em relação de sua visita para que nos visite? A diferença é que na oração que você nos visite, nós temos um verbo, o verbo visitar. E aqui nós não temos um verbo, nós temos o quê? Um substantivo. Então, observa, eu troquei um substantivo, certo? Um substantivo por uma oração. Olha que coisa interessante, né? Então, por isso, eu posso dizer, então, que esse aqui é um período composto, né? Chamado de oração subordinada. Olha só, por que ela é subordinada? Ó? Observa que esta oração está exercendo a mesma função sintática de sua visita. Pessoal, qual é a função sintática de sua visita? Objeto direto. Logo, que você nos visite também é o objeto direto. Porque eu posso dizer, ó, esperamos o quê, pessoal? Que você nos visite. Então, esta oração está exercendo a mesma função sintática de sua visita, no caso do período composto, aqui, do período simples. Eu só estou fazendo apenas uma comparação nesse momento. Então, aqui nós temos duas orações, ok? Então, a primeira oração, que é esta oração aqui, é dita o quê? Oração principal. Por quê? Porque ela está regendo a segunda oração. A segunda oração, observa, ela está subordinada à primeira, porque está exercendo uma função sintática em relação à primeira oração. Que no caso, qual é essa função sintática? De objeto direto. Então, nesse caso, eu digo que esta oração aqui é uma oração subordinada. Entendido? Então, veja, eu tenho oração subordinada. Ó. Observa que aqui eu tenho, portanto, um período composto, entendeu? Então, quis mostrar aqui para você, né, que a oração subordinada ela pode ter valor de substantivo. Ó. Observa que aqui no meu caso eu tinha um substantivo, substitui por uma oração, eu tenho também aqui, ó, uma oração que tem valor de substantivo, ou seja, aqui no caso de objeto direto, certo? Então eu tenho uma oração subordinada. Vamos fazer aqui mais um exemplo, pessoal. Ó, trata-se de um bem indestrutível. Um bem indestrutível. Aqui nesse caso, ó, a primeira coisa, vamos analisar o verbo, ó, o verbo tratar. Só tem o verbo, né? E eu queria que você analisasse agora uma coisa, ó. Trata-se de um bem indestrutível. Bem aqui é o que, pessoal? É um substantivo. Se bem é um indestrutível, é um substantivo, indestrutível está caracterizando quem? Está caracterizando o bem, não é isso? Então, no caso, é um adjetivo e sintaticamente é o quê? É um adjunto adnominal, porque essa é a função do adjetivo. Ela exerce a função de quê? De adjunto adnominal, porque está caracterizando um substantivo. Sempre um adjetivo ele vai qualificar algum substantivo. Então, a característica própria do adjetivo é adjunto adnominal. Lógico, não vai ser só adjunto adnominal. Um adjetivo também pode exercer a função de predicativo, mas, na maioria das vezes, né, é de adjunto adnominal. Por quê? Está se referindo aqui a um bem. Ok? Então, eu tenho aqui ó, um bem. Agora, eu vou transformar essa oração de outro jeito aqui. Trata-se de um bem que não se pode destruir. Então, vamos analisar aqui os verbos. Vamos localizar os verbos. Eu encontrei o verbo tratar e encontrei o verbo pode destruir, no caso, uma locução verbal. Não é isso? Bem, o que eu quero mostrar agora? Eu tenho aqui a oração, trata-se de um bem indestrutível. E aqui eu tenho, trata-se de um bem que não pode ser destruído. Se você observar, né, observa que aqui eu tenho a primeira oração, a segunda oração. Se você observar, veja que não se pode destruir está se relacionado, olha só, está no lugar de indestrutível, não é isso? Qual é a diferença? Qual é a diferença de indestrutível para que não se pode destruir? A diferença é que na primeira oração, que é um período simples, eu tenho apenas um adjetivo. Na segunda oração, eu não tenho adjetivo, mas eu tenho verbo. E esta oração, sintaticamente, está exercendo a mesma função aqui do indestrutível, que no caso é o quê? Adjunto adnominal. Então, eu quero dizer para você que nas orações, então, voltando aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho a oração principal e eu tenho aqui a oração subordinada. Observa que essa oração subordinada aqui está exercendo a função de um quê? De um adjetivo. Então, nós já vimos que na oração subordinada, ela pode exercer uma função de substantivo,
for o nosso caso. Ela também pode exercer a função de um adjetivo. No caso aqui, ela está funcionando, no caso, como adjunto adnominal. Você entendeu? Então, veja. O que nós vimos no conceito de oração subordinada? Função subordinada, no caso, né, ela vai exercer a função sintática de uma oração principal. Beleza? Vamos aqui a mais um exemplo. Ó. Eles saíram à noite. Vamos localizar aqui o verbo sair, período simples. E à noite, pessoal, o que é a noite? A noite é uma locução adverbial, no caso, né? Tem a função de advérbio. No caso, é uma locução adverbial. Então, qual é a função sintática de um advérbio? É um adjunto adverbial. Então, ó, eles saíram à noite, um advérbio. Se eu tivesse uma frase desse jeito, ó, eles saíram quando anoiteceu. Vamos localizar aqui os verbos. Está aqui um verbo, está aqui o outro verbo. Dois verbos, período composto. Um verbo, período simples. Então, se eu tenho um período composto, eu tenho a primeira oração e tenho a segunda oração. Mas eu queria que você observasse também aqui, ó, que a expressão quando anoiteceu, né, a oração quando anoiteceu, ela está relacionada, ó, ao mesmo, a função sintática de à noite. Só que à noite é o quê? É uma locução adverbial, é um advérbio. E aqui eu tenho também, ó, uma oração que está exercendo a mesma função sintática do advérbio. No caso aqui, adjunto adverbial. Então, nesse caso aqui, como eu tenho duas orações, eu vou ter uma oração chamada de principal e uma oração subordinada. Com isso, eu quero dizer para você que a oração subordinada, e quero mostrar para você, né, que a oração subordinada, ela pode exercer a função de substantivo, no caso ela é dita oração substantiva, ela pode exercer a função de um adjetivo, aí ela é chamada de oração subordinada adjetiva, e ela pode exercer a função de advérbio, oração subordinada adverbial. Você deu para entender? Então veja, eu mostrei aqui para você, né, claramente que ela exerce a mesma, ela é uma oração, só que ela exerce a função sintática, no caso aqui do substantivo, no caso aqui do adjetivo, no caso aqui do advérbio. Por isso ela é classificada em orações subordinadas, orações subordinadas de substantiva, adjetiva e adverbiais ou adverbial. Então, na próxima aula, nós vamos começar a estudar cada uma delas, né? Pessoal, quais são as funções que o substantivo exerce? O substantivo exerce a função de sujeito, né? de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim sucessivamente. Então, na próxima aula, a gente começa a estudar as orações substantivas.